Bom, então vamos lá. Para quem eu não conheço ainda, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cauré Portugal. Eu sou um dos sócios fundadores da Smart East, com a Letícia, que está aqui comigo, a Renata, outra parceira nossa. E a gente trabalha fundamentalmente aí em temas de biotecnologia, de fermentação. E estamos aí muito atentos ao mercado da cachaça e a todo esse panorama atual, os novos desafios, tá legal? E para o bate-papo de hoje, a gente vai chamar aqui um grande amigo nosso. Vou chamá-lo agora aqui e a gente vai fazendo as devidas apresentações para essa conversa, que é mais uma conversa assim, já chão de fábrica, né? Ou melhor dizendo, uma conversa de chão de campo mesmo, tá? Falar um pouquinho aí sobre questões ligadas ao cultivo, ao controle biológico de pragas e questões de inovação, tá? Então deixa eu chamar para ele fazer as devidas apresentações e a gente começar o nosso bate-papo. Cachaça. Tudo bom, É Maurílio? difícil. Tudo certo, tudo beleza. Maravilha, cara. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo para esse bate-papo que a gente alinhou aí de forma improvisada. E eu acho que vai ser legal para a gente levantar aí algumas perspectivas, alguns debates. Vai muito fundamentalmente aplicado aí para produtores. Então, eu pediria que, para quem não te conhece, se apresenta aí, Maurílio, para a gente, para sabermos quem é, de onde é e por que que você está aqui hoje. Então, eu sou produtor de cachaça, né? Somos lá do Engenho Barra Grande, que fica em Tirapuã, que é o engenho hoje mais antigo do estado de São Paulo. É o único engenho ainda que é movido a roda d'água do estado. E nós fabricamos a cachaça Barra Grande, que é a marca própria do engenho, e fabricamos a Uhum, cachaça Santo Grau. A Santo Grau são três engenhos que fazem parte, que é a Santo Grau Tirapuã, que é a nossa. Tem a Santo Grau perfeito. Coronel Xavier Chaves, que é lá do Nando Chaves, e a Santo Grau Paraty, que é feita lá em Paraty, no engenho coqueiro lá do Isso. Dudu. Então, nós somos produtores dessas duas marcas hoje, e é um engenho que nós preservamos toda a forma de produção artesanal, desde o início, corte de cana, fermentação natural, utilizamos fermento caipira, levedura selvagem, alambique de fogo Certo. direto, e trabalhamos bastante também com envelhecimento. Então, Ótimo. eu já estou no mercado aí, estou produzindo cachaça, eu estou à frente do engenho desde 2002, mas o engenho existe desde 1860. Mil oitocentos e sessenta. Eu sou a quinta geração que tá lá no engenho. À E a frente do fazenda, engenho. e a fazenda Barra Grande é uma fazenda que, além de produzir a cachaça, produz café, produz cana-de-açúcar. A gente também, além da cana-de-açúcar para cachaça, a gente produz cana-de-açúcar para usina de álcool e Uhum. açúcar, pecuária, e agora estamos até abrindo para turismo também, explorando esse lado Ah, também que a sim. cachaça traz, que é a visitação ao engenho e, e trazendo a cachaça para esse âmbito também. Então hoje você pode visitar o engenho, tem visita guiada, tem restaurante hoje na fazenda, Isso, tem nós uma vimos. loja. Então hoje a gente está trabalhando esse lado aí também. Se trata de ir agregando várias pecinhas, vários valores, né, que vão formando um conjunto. É, é isso aí. A gente tem que fazer a fazenda produzir, né? Fazer o negócio produzir Sim. e técnicas que a gente vem utilizando tanto da parte econômica, né? Que é você Tá. fazer o negócio dar retorno, né? Certo. Como o lado ambiental e o lado social todo, que fez com que a Perfeito. gente até ficasse. Nós ficamos 2 anos consecutivos entre os finalistas do prêmio Fazenda Sustentável, da revista Globo Rural. Ficamos Fantástico. também um ano como finalista do prêmio Novo Agro, que é feito pelo Banco Santander e pela Exalc, no quesito sustentabilidade. Então a gente Tá. trabalha muito esse lado da sustentabilidade e foi isso que chamou, acho que, a atenção sua quando eu postei até falando, mostrando as aplicações Isso.
micotésia, de tricograma, que a Dicotéria. gente usa ela com drone para combate à broca, né? A gente utiliza, Perfeito. a gente não tem uma produção totalmente orgânica, mas é Uhum. uma produção semi-orgânica. Eu gosto muito de trabalhar tratos culturais que agregam com matéria orgânica, que trazem um baixo Perfeito. impacto ambiental, né? Eu acho que isso É, agrega bastante. então, é isso aí, né? E às vezes, independente do selo orgânico propriamente dito, que é uma menção burocrática e tudo mais, mais importante até do que isso é a consciência, a integração do trabalho com esse propósito, né, Maurílio? A Letícia está comentando aí, ela teve lá na fazenda, ela visitou lá, Isso, ela conheceu. esteve visitando um lugar que vale muito a pena. Você tem que ter um propósito, é como você disse aí, a gente lá na fazenda tem isso, cultivar um método, né, um modo de ação em Claro, todos os âmbitos que a gente trabalha lá, buscando isso, né, buscando a sustentabilidade. perfeito. E pensei, então, porque até ontem nós estávamos aqui num bate-papo da Cúpula da Cachaça, com a qual eu me integrei recentemente, e que, em frente a esses novos desafios que estão surgindo aí, é justamente essa questão nesse novo panorama, que nós não sabemos exatamente qual será, de manter esses termos de responsabilidade, responsabilidade ambiental, responsabilidade social e a responsabilidade histórica com esse produto que é a cachaça, que é o meio que a gente vem debatendo, né? É. Nós temos Agregar essas... lá na Barra Grande, a gente faz questão de preservar, na forma de fabricação da cachaça, os métodos mais tradicionais. Correto. Como o engenho ele é muito bem preservado, quem conhece o engenho lá fica encantado, porque a preservação do engenho é impressionante, como que isso é um mérito dos antepassados da família aí, que conseguiram preservar, não deixaram aquilo acabar e mantiveram aquilo funcionando. E porque antigamente esse engenho ele não fazia só cachaça, ele fazia rapadura, fazia açúcar mascavo. Tá. Então tem a estrutura lá também de tachos, as formas de rapadura de madeira, os coxos que usava para fazer o açúcar mascavo. E hoje a Claro. gente produz só a cachaça. E a gente preserva os métodos tradicionais. Então a gente faz todo o Ótimo. processo, o corte de cana manual, a fermentação. Quando eu comecei a trabalhar lá no engenho, as dornas ainda eram de madeira. Quando eu Tá. registrei no Ministério da Agricultura, Uhum. ainda eram dornas de madeira. Mas com as dornas de madeira eu sofria muito com o problema da fermentação. A fermentação Claro. tinha muito problema de contaminação. E Uhum. a gente sempre usou o sistema daquele método caipira de fazer o fermento, com fubá de Claro. milho, com farelo de arroz e tudo mais. E aí eu tive muita dificuldade no começo em fazer o fermento dar certo, e apanhava muito com aquilo. E aí eu comecei a estudar. Fiz pós-graduação de cachaça lá na UFLA. Na época era um dos Sim, sim. poucas entidades aí de ensino que Que eu... proporcionavam algum curso, Sim. né? E hoje tem várias aí que estão proporcionando vários cursos. Então, na época, eu fiz com a Maria da Graça lá, Claro, claro. um curso Grande de variedade. pós-graduação, e aí, com isso, eu consegui fazer com que a produção da cachaça, a qualidade da cachaça melhorasse muito. Substituir as dornas por um outro material, um material que é lavável, né? Hoje, Que você tem como ressecamento. hoje as suas dornas são de que... Qual é o sistema? Vamos começar vamos dizer assim, de trás para frente. A sua fermentação hoje, como é que ela é feita? Quais são, de que material são? E como é feito o tipo de fermento que você usa? A gente utiliza o fubá de milho, o Hum, farelo de arroz, extrato de soja. e vai. Tá. A gente faz uma mistura e depois embebeda aquilo com o caldo de cana. Esse caldo de E, cana, e antes vai disso, eu ponho ele, eu coloco ele para ferver, eu deixo ele ferver para poder esterilizar ele. para E esterilizar, claro. aí, aí eu diluo ele com um grau bem baixo, em torno de 10 graus Brix, e embebedo aquela mistura toda e deixo por uns 2 dias dentro da dorna já. As dornas nossas Pegando. hoje são de polipropileno. É um Tá, tá. polipropileno alimentício, é um Ali, material leve, é um material que é permitido utilização. Hoje é o aço claro. inox ou o polipropileno que você pode utilizar. Perfeito. E então a gente coloca na dorna, depois de 2 dias eu começo a adicionar caldo de cana diariamente, e eu faço essa adição durante em torno de 7 a 10 dias, eu vou adicionando Correto. diariamente um pouco de caldo de cana e vou elevando o grau Brix
diariamente e coloco também uma oxigenação na dorna, para poder oxigenar e melhorar a para essa etapa de multiplicação, né, das multiplicação. leveduras aí. Tá. E eu costumo guardar, anualmente eu guardo a isca de um ano para o outro. A isca que a gente chama, para quem não conhece muito bem, a isca do fermento. Quando termina uma safra, a gente guarda um pouquinho do fermento e guarda na geladeira, em várias vasilhas, tal, e deixa lá. Lava bem ele, né? Deixa bem lavado, e deixa guardado. Fica só com creme, só com creme de levedura mesmo. Só com creme de leveduras. E você congela ele tal e qual, ou põe em alguma mistura? Não, eu costumo deixar só com água mesmo. Só eu coloco com água? Com água, eu ponho vamos falar assim, numa vasilha eu coloco 2 partes do fermento e 1 parte de água. E troco essa água constantemente. A gente está sempre trocando a água às vezes tanto dá certo congelado e dá certo também só na geladeira. Tá? Que congelado acaba que se você não colocar ali uma matriz para dar vamos dizer assim, fazer um efeito almofada, os cristais de gelo acabam perfurando as células e acaba matando, né, muita parte das leveduras que estão ali. Então, às vezes, um truque que eu dou pro pessoal que quer fazer essa isca é usar um pouco daquele leite molico, 10%, ferventado e tal, e fazer uma proporção dessa para depois você só recuperar, ele vai ficar praticamente irrisório a quantidade de leite ali e depois já vai sumir. Mas é uma estratégia para você pegar uma isca aí de uma fermentação boa. E então vocês trabalham aí no sistema de fermentação caipira, fazem substituição ao longo da safra? Não há necessidade. O que a gente faz durante a safra, semanalmente, a gente costuma fazer uma limpeza do fermento. Perfeito, então, perfeito. Depois que a gente começa o processo de produção, né? Os primeiros 10 dias é só multiplicação. Depois que termina o processo de multiplicação, a gente retira os aeradores e aí começa a adição de caldo para produção de cachaça. E aí, só um minutinho, Maurílio, rapidinho, desculpa, só para ter um pessoal aqui que entrou depois. Pessoal, esse aqui é o Maurílio, da Cachaça Barra Grande, tá? E tem um pessoal que estava perguntando aqui, então só para te apresentar devidamente. Maurílio. Isso. Então a gente faz a limpeza, e a limpeza o que a gente faz? A gente coloca água, sempre tem um dia da semana que não faz a moagem da cana. Então tem um dia de descanso para o pessoal da moagem. E nesse dia de descanso a gente aproveita para pegar e colocar água dentro da dorna. Eu geralmente coloco um volume de água igual ao volume do pé de cuba. Depois a gente mexe aquela solução com uma pá, deixa decantar e descarta aquela água. E depois coloca a água novamente, de novo com o mesmo volume do pé de cuba, e deixa dormir de um dia para o outro. Descansando de um dia para o outro. Isso. No dia seguinte a gente descarrega aquela água e começa a moer em cima de novo. E geralmente a gente, quando faz o fermento, a gente vai com ele até o final da safra, só fazendo a limpeza, e ele sobrevive bem. Exatamente. Esse manejo é essencial, tá? Esse manejo a gente teve aqui, você teve aqui num dos nossos cursos, né? Aprendi algumas técnicas naquele curso. Teve discutindo essas estratégias. Você fazer esse manejo, esse revigoramento do fermento é uma parte fundamental aí do trabalho. E você garante a vitalidade. Quando a gente vê que tem alguma carga de contaminação, porque como a gente trabalha com levedura natural e a gente não utiliza nenhum tipo de produto químico na fermentação, de aditivos, né? De aditivo, e então o que acontece? Eventualmente acontece de ter alguma contaminação, né? E como é que você lida com isso? Então, aí foi quando eu fiz aqueles cursos com você lá, que eu aprendi algumas técnicas, né? O uso, por exemplo, da acidificação com ácido cítrico, né? Que é um ácido natural, né? E você, nesse momento da limpeza, por exemplo, quando a gente faz a limpeza e a gente vê que está tendo algum problema em alguma dorna, naquela dorna a gente adiciona o ácido cítrico para acidificar, porque a acidificação do caldo, né, favorece para a levedura e complica a vida da bactéria. Acaba freando um pouco o crescimento de bactérias. E importante também, a acidificação é uma coisa que às vezes está muito escondida e o pessoal não tem essa informação. Acidificar um pouco o meio nessa hora de revigorar o pé de cuba ajuda as células a se soltarem, que a gente chama de desflocular.
porque com o estresse de fermentação, ela tende a formar muitos cachos grandes, e com isso você vai perdendo eficiência fermentativa, rendimento. Então essa acidificação leve e oxigenação ajudam essas células a se soltarem, ter maior superfície de contato, e é fundamental para revigorar, né, para a levedura voltar ao vigor com essa oxigenação, com essa lavagem. Muito bom. O uso do Lactostab também. Antibacteriano natural, isso. Aliás, natural. Maurílio, a gente está lançando um outro antibacteriano nacional, exclusividade nossa aqui da Smart Yeast, com preço muito mais competitivo, aliás, também à base de óleos essenciais e doses baixíssimas com muita eficiência no processo também, tá? Só para essa inibição... Ele é a base de lúpulo? Ele é a base de extrato de lúpulos. A base de extrato de lúpulos. Então, de certa forma, isso que a gente está falando um pouco aqui sobre fermentação, a gente está vindo de trás para frente aí, é um pouco de manejo. Da mesma forma que se faz um manejo no campo, se faz um manejo na fermentação usando algumas técnicas, usando um pouco de inteligência sobre o processo de fermentação, para você ter processos mais redondos, né? Mas, claro, ainda assim, eventualmente, contaminações acontecem. A gente acabou de publicar um artigo agora, justamente falando sobre isso. Às vezes, principalmente alterações climáticas muito drásticas, levam a um desequilíbrio na conjuntura desses micro-organismos desde o campo. E isso acaba impactando muito nas fermentações, né? E, claro, uma coisa acaba estando conectada com a outra. E aí, já que a gente falou sobre fermentação, você já explicou um pouquinho aí do processo de vocês na Barra Grande. Como que é o plantio de vocês? Toda a cana é produção de vocês? Como é que é o plantio? O trato do solo? Comenta um pouquinho pra gente essa experiência do dia a dia aí da Barra Grande. A cana é 100% produzida na fazenda. A gente até tem um volume de cana bem maior do que a gente utiliza para a produção da cachaça. Como eu comentei no começo, a fazenda produz cana também, a gente fornece para a usina, né? Na região nossa, ela tem usina de açúcar e álcool, que a gente também fornece para a usina. E a gente destina alguns talhões para a produção da cachaça. Perfeito. Mas a gente tem um sistema de trato, faz os tratos culturais normais, calagem, gessagem, adubação de cobertura. Nós temos utilizado, esses últimos anos, a gente tem utilizado adubo organo-mineral, tanto na adubação da cana-de-açúcar como no café, que é uma mistura de adubo orgânico com o NPK. Então é um mix de... Precisa ter, né? Usamos também a rotação de cultura na cana. Toda vez que a gente vai reformar algum talhão, a gente faz rotação ou com soja ou com crotalária. E no combate às pragas da cana-de-açúcar, nós temos utilizado bastante esses biológicos. Tanto, por exemplo, a cigarrinha, que é uma praga que cresceu muito depois do corte mecânico da cana, né? E mesmo para cachaça também, você deixa muita palha no terreno. Quando você corta a cana para cachaça, você tem que tirar a palha dela e tirar a ponta dela. E essa palha fica no terreno. E toda essa palha que fica ali, ela serve de cama para a cigarrinha. A cigarrinha é uma praga que ataca bastante. E a gente utiliza um fungo que chama metarrísio, que é aplicado, o metarrísio ele age contra a cigarrinha. E quando você vai aplicando o metarrísio num ano, você aplica 2 anos, 3 anos, a população do fungo ela vai ficando no próprio solo e ela começa a se multiplicar permanentemente. Perfeito. Para combater um outro inseto que ataca a cana, que é o esfenóforos, que é um besorrinho, hoje a gente utiliza um fungo também que é a bolvéria. A bolvéria também, ela também se multiplica no solo também. E no caso da broca, a gente utiliza o tricograma e a cotésia. E aí entra uma estratégia de aplicação, porque antigamente para você aplicar tricograma e cotésia, o tricograma geralmente aplicava de avião e a cotésia aplicava manualmente, soltando em copinhos, tinha que colocar os copinhos, né, no meio da cana. Certo. E hoje em dia, com essa tecnologia do drone, ajudou bastante. Então,
uma empresa que a gente tem feito trabalho aqui com eles aqui na região nossa aqui, uma empresa que tem aqui em Sertãozinho, que é a Biocontrol, eles prestam esse serviço de aplicação com drone, tanto do tricograma como da cotésia, e aí você faz, por exemplo, 3 aplicações do tricograma, em sequência você faz uma, depois de uma semana você faz a segunda, depois da terceira semana você faz a terceira, porque o tricograma, o que ele é? Ele é uma vespa que vai atacar o ovo da broca. É uma vespinha, só que você aplica o ovo da vespa. Você solta no canavial o ovo da vespa, e depois que você solta, em torno de 1h30, depois que você jogou os ovos no meio do canavial, os ovos eclodem, e essa vespa vai sair e vai atacar o ovo da broca. Começa a predar essas larvas, né? Ela parasita o ovo da broca. Depois de 3 aplicações consecutivas do tricograma, a gente entra com uma aplicação da cotésia, que a cotésia vai atacar a larva da broca, que é a broca em si. Né? Perfeito. E como que a gente vê se está precisando entrar com a aplicação ou não? A gente não entra com a aplicação a esmo, a gente faz uma aplicação que há necessidade. Então existem umas armadilhas que a gente coloca no canavial. Nessas armadilhas, você coloca 3 brocas, o macho, a fêmea, ou melhor, você coloca a fêmea viva, o próprio laboratório fornece pra gente. Ela vem numa gaiolinha, isso, essa armadilha, ela vem numa gaiolinha, com um triângulo de papel, e tem uma cola por dentro. E lá dentro tem uma gaiolinha com 3 fêmeas. Você pega essa armadilha, pendura no meio do canavial, você pode colocar uma armadilha para cada 30 hectares de cana. Faz uma amostragem. Isso, aí você deixa em torno de uma semana ali. Depois de uma semana você vai lá, retira a armadilha e abre aquele papel e conta quantos machos tem. Porque os machos, a fêmea vai atrair os machos. Então, a broca adulta, ela vira uma mariposinha. Certo, ela tem as fases dela, tem o ovo, tem a broca, que a lagarta, né? A lagarta que vai causar o dano na cana. Isso. O ovo não vai causar dano e nem o adulto vai causar dano. O que causa dano é o intermediário, que é a lagarta. Ela que vai causar o dano. E ela vai causar muito problema na fermentação. Porque a cana, quando com muito ataque de broca, você tem um apodrecimento da cana por dentro. Interno. Entrada de bactérias, muita bactéria que entra naqueles furos da broca. E quando você moe essa cana no engenho e joga esse caldo de cana em cima da fermentação, você começa a ter problema de... Então a pessoa às vezes fica procurando problema, onde que está o problema da contaminação? Às vezes o problema está no próprio canavial. É muito comum essa questão, já em várias consultorias, assessorias aí que a gente presta, e aí você vê aquela cana que já notoriamente foi afetada por broca, e geralmente a pessoa fala, olha, eu estou com broca aqui nessa cana, né? Mas você fala, qual seria a sua estimativa de porcentagem de ataque? Ah, não, coisa pouca, 8%. E falando, cara, a gente conversando aqui com um especialista na parte de cultivo, ele falou, olha, acima de 2% já é crítico, né? Já é crítico porque justamente a questão não é a broca em si, é o canal que a broca abre para as infecções bacterianas, né? Para essas infecções bacterianas que vão arrastar a fermentação, vão levar a um efeito dominó em todo o processo produtivo. Para efeito de fermentação de todas as pragas, a broca é a que vai causar mais danos. Porque a cigarrinha, ela não chega a perfurar a cana, a cigarrinha, ela ataca mais no solo, na fase também de larva dela, que ela fica no solo sugando. Então o que você vai ter com uma alta infestação de cigarrinha? Você vai ter uma queda de produtividade no seu canavial. Certo. Agora a broca, além de ela te dar uma queda de produtividade, para quem trabalha com cachaça, você vai ter muito problema na fermentação. Muito problema. E aí são problemas já que são muito difíceis de controlar, porque essas contaminações já vêm do campo, essas contaminações bacterianas que acabam sendo crescentes e vêm numa progressão, na verdade, né? Existem formas de controle químico, né, da broca, que você pode utilizar, mas como você acaba aplicando para combater a broca já no momento mais tardio da cana, próximo de você cortar ela, esses químicos podem influenciar também, prejudicar a fermentação, talvez em alguma coisa, né? Exatamente.
Então o uso natural aí de controle natural favorece. Exato. E me fala uma coisa, Maurílio. Então não é de hoje que vocês trabalham com algumas técnicas de controle biológico no canavial. Já tem um histórico. Já, já. A cana por si, né? A própria cana de açúcar, ela já está muito avançada. Eu acho que de todas as culturas aí, é uma das culturas que está mais avançada em controle de pragas com controle biológico, né? Sim, A não tenha maioria das dúvida. usinas, a maioria das usinas de açúcar tem laboratórios internos que produzem Sim, a cotese, que produzem tricograma, perfeito. metarrhizium, então, e tem os laboratórios que fazem a Que parte dos presta, mas produtores, né? tem muitas startups, muitas empresas trabalhando nessas formas de controle integrado, né, biológico, né? Inclusive outras soluções, né, até você falou de fungos no solo. O que acontece? A gente tem observado também, diversos estudos têm apontado isso, que devido ao manejo extensivo e degradante que tem sido aplicado ao solo, uso de químicos cada vez em maior escala, isso tem levado também a uma carência de saúde do solo, quando a gente fala daqueles micro-organismos que naturalmente estão presentes no solo. Então isso leva a vários fatores, ou seja, desde uma má nutrição da planta e consequente um caldo mais pobre em nutrientes, até um desenvolvimento ruim, né, da planta, deficitário, estrutura, então uma série de coisas aí que pode levar a essa concatenação de É. fatos. Mas deixa eu te perguntar, e aí uma coisa importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas trabalhar com controle biológico, aplicação por drones, já parece algo super avançado, algo super custoso. Na experiência de vocês, o investimento vale a pena? Isso se paga? O resultado, o retorno é visível? Qual é o seu palpite sobre isso? Eu acho que é bem viável, viu? Uhum, Hoje em dia, com o drone aí, ficou muito viável esse tipo de aplicação. O custo, para você ter uma ideia, uhum, eu paguei agora recentemente para fazer as aplicações de tricograma e cotésia, e as empresas, elas cobram por hectare aplicado. Então, para você certo. ter uma ideia, uma aplicação, 3 aplicações de tricograma, fazendo uma aplicação a cada semana, e uma Uhum, quarta aplicação da Cotese. tá. Então, são 4 aplicações com drone. Eu paguei o produto mais a aplicação, custou para mim R$ 120 o hectare. 120 Então, reais por hectare, tá. R$ 120, vamos falar assim, 2 toneladas de cana paga, né? Hoje, Tá. vamos falar em cana que você vende para a Esse usina aí. investimento, É, tá. 2 toneladas de E cana paga. E você tem uma perca muito maior que isso se você não aplicar. se não Então, fizer se você não fizer, então é essa, muito viável, essa né? abordagem, tá? E hoje eu É, acho que isso já está muito, essa questão já está bastante disseminada, né? sim, A questão da aplicação, drones e os próprios agentes biológicos, né? Nesse caso aí você trabalha com um tratamento consorciados de vespídeos, né? Sem dúvida eu acho que é uma estratégia diferencial. Por hora, aí vem nós vimos justamente falando sobre isso, né? O que que deve ser feito nesse momento? Porque eu creio que a gente está agora num grande divisor de águas, né? Então depois até a gente fala um pouco aí sobre as perspectivas de vocês, um pouco da experiência. E eu acho que agora todas as os pequenos detalhes vão contar para aqueles barquinhos que, quando a maré voltar a subir, vão subir junto, né? Então, são esses pequenos detalhes no plantio, na cultura, no trato do solo, na responsabilidade social é, com seus colaboradores. Acho que tudo isso vai compor grandes diferenciais que vão permitir que alguns barquinhos voltem a subir à tona depois dessa maré baixa que a gente está passando, né? a sustentabilidade que a gente trabalha lá é uma coisa que traz para nós muita credibilidade. Perfeito. O fato de você ter uma atitude sustentável, ela te traz muita credibilidade e mostra que a Hum, empresa, o negócio em si, ele tem um comprometimento não só com o perfeito. lucro, né, mas com o todo, com a sociedade, com o meio ambiente.
né, com o lado econômico, porque a coisa tem que dar lucro também, né, tem que funcionar. Claro, claro. Então, você tem que aliar, são 3 pilares principais da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Então, Então, a gente vem trabalhando esses 3 pilares aí. E voltando naquele assunto do solo da cana lá que você falou, um detalhe que é muito importante, uhum, que eu fico muito atento, é com a parte de bases no solo. As bases que eu falo é você equilibrar bem o cálcio e o magnésio. uhum, Quando você tem um equilíbrio muito bom do cálcio e magnésio, da certo. saturação de bases, você tem um ambiente muito favorável para a planta absorver os nutrientes. Ótimo. Então, você tem que estar corrigindo o solo constantemente e elevando bastante a saturação de base. Com isso, a própria planta ela consegue absorver. Se você tiver um solo ácido, ela não consegue absorver os nutrientes. Você pode jogar o que você Uhum. quiser lá de adubo, ela não consegue absorver. Então você tem que ter um equilíbrio ali de bases para poder dar Isso é muito Perfeito. Aí importante, é o que eu venho trabalhando há muito tempo. perfeito. Acho que você tocou também num ponto que isso já é inerente à produção em si, né? É controle, né? Você eventualmente fazer uma análise de solo, fazer uma análise de vigor da planta, análises da própria fermentação, um monitoramento simples e manter registros disso, né? Para você conseguir de fato ter um histórico e Isso. ferramentas que possibilitem a tomada de decisões. Eu acho que mais do que o mais importante de tudo isso é a tomada de decisões em tempo hábil, né? Sem grandes perdas, minimizando as perdas e maximizando os rendimentos, minimizando os danos ambientais, todas essas estratégias. É. Não, isso aí é importantíssimo. A parte de base você tem que fazer o controle, porque você consegue daí elevar muito a produtividade. Eu fiz até Claro, um curso em Piracicaba com o André Witt, que o é André Witt, sim, o André Witt, que é muito bom nessa parte de solos, né? de só. E ele fala muito isso, fala, ó, você não pode economizar em calcário, em gesso, isso é fósforo, e são bases que você, quanto mais você coloca e você eleva a produtividade do canavial. Tanto que, pra você ter uma ideia, 2 anos atrás, Uhum. nós recebemos um prêmio da usina que nós somos fornecedores lá, que é a usina Cevasa, que é do Grupo Cargill, Sim, e sim. nós somos a segunda maior produtividade por hectare de TAH, que é um índice que eles fazem que é toneladas de açúcar por hectare, que Uhum. é o valor de ATR multiplicado pela quantidade de toneladas que você produziu. Então, entre todos os produtores, todos os fornecedores da usina, nós somos o segundo maior TAH da usina em produtividade por hectare. E uma propriedade relativamente pequena, perto de outros grandes produtores que tem lá. Então, é um Muito sinal de bom. que a gente vem trabalhando certo e conseguindo conquistar grandes produtividades aí, e indo nessa E linha de aumentar as bases. perfeito. E então, no caso, e só voltando lá até no início da nossa conversa, você mencionou aí de alguns prêmios que a Fazenda conquistou, conseguiu aí algumas conquistas que acho que são importantes, são coisas que vão somando para a proposta de valor final do produto, né? Do que você está apresentando para o cliente, para o consumidor. Então, na verdade, é um grande conjunto de estratégias, né, Maurílio? Não é só o controle biológico, não é só o controle do solo, os cuidados com a É, fermentação, mas uma série de. Não sei se você poderia enumerar mais alguma coisa aí que está dentro dessa. a fazenda, hoje, a gente tem uma diversificação de atividades dentro da Uhum, propriedade, né? Então, por exemplo, uma tá. dificuldade que um produtor de cachaça tem é que ele é sazonal a cachaça. Você tem a safra num determinado período do ano. E daquele período que ele não está ativo, ele acaba tendo que dispensar os funcionários e Claro. ele não consegue ter atividade. Como a fazenda a gente tem várias atividades, principalmente o café é uma cultura que dá muita mão de obra. Claro. Então a gente tem uma divisão dessa mão de obra ativa da fazenda no cultivo do café. Por exemplo, agora nessa época do ano a gente está iniciando a colheita do café. Então a gente Aham. vai colher o café até por volta do mês de agosto. Quando termina a colheita do café, a gente dá início à safra da cachaça. E aí a gente vai fazer cachaça até lá por dezembro.
Então, em dezembro a gente para a safra da Uhum. cachaça e aí volta as atividades, aí volta na parte de manutenção das lavouras de café, das lavouras de cana. Tá. Isso tudo gera uma condição de que a gente consiga empregar muitas pessoas. Hoje a fazenda é a maior geradora de... É a fazenda que mais gera empregos no município lá de Tirapuã. Então isso Ah, gera um ganho fantástico. social. A gente leva também o nome da cidade no produto, né? O produto que a gente tem hoje, por exemplo, a Santo Grau, ele leva o nome Itirapuã. O nome Itirapuã é o nome da cidade. E a cidade é uma cidade pequena que tem pouca expressão, né, como ela não tem nenhum produto que seja Uhum. fabricado na cidade Tá. e que esteja um produto que carrega o nome da cidade. E a gente tem hoje um Uhum. produto que leva o nome da cidade e acaba se tornando um orgulho para o cidadão tirapuanense. Fantástico. Também é um ganho social que a gente traz. Tá. No lado ambiental, a gente preserva hoje todas as nascentes, todas as áreas de preservação permanente. Trabalhamos com plantio de madeiras nobres também, como Ótimo, diversificação. ótimo. Ah, fantástico. A gente também trabalha com isso. O Maurílio, só uma pergunta aqui que o Glauco fez. Quais as variedades produzidas na fazenda? Acho que é de café que ele está perguntando. De cana ou de café? Talvez ele esteja perguntando de cana, né? Menciona aí as duas. Então, na cana-de-açúcar, que a gente faz? A variedade de cana, muita gente pergunta se a variedade tem influência na cachaça, né? Uhum. Algumas pessoas acham que sim, outras acham que não. O que eu ouvi falar de muitos pesquisadores é que a variedade de cana não influencia tanto porque você, num destilado, você está muito longe, você foge muito da variedade, né? Tá. Por exemplo, quando você faz um fermentado como um vinho, por exemplo, você faz um vinho da uva Cabernet, da uva Merlot, aí você Sim, está bem próximo da matéria-prima que originou. exato. Na cana, como você fermenta ela e depois destila, você foge muito da matéria-prima. Então, assim como nos brands, por exemplo, que são os destilados vínicos, né, também não se Uhum. menciona muito variedade porque não Tá, tem tanta tá. influência mais a variedade. Então, você tem que se Mas, preocupar com a variedade de cana com relação ao seu ambiente de solo. Como que é exato, o seu ambiente de perfeito. solo? Seu ambiente de Adaptação. solo é isso, altitude, tipo de solo mais arenoso Uhum. ou um solo mais vermelho. Nós trabalhamos Claro. lá nós trabalhamos com a variedade de cana 7515, que é uma Certo. RB. Trabalhamos com a 1816, Certo. que é uma variedade para solos mais pesados, porque na fazenda dentro da própria fazenda nós temos uma variação de ambientes. Tá. Os solos eles são divididos por ambientes A, B, C, D e E. Ah, fantástico. Partindo Uhum. do ambiente A, que você tem um solo muito bom, para o Tá. ambiente E, que você tem um solo muito ruim. É Então, eu tenho variedades que se segmentado, né? adaptam. Eu tenho variedades que se adaptam mais no ambiente A e B e variedades Tá. que se adaptam mais no ambiente D e E. E aí eu Perfeito. diferencio essas variedades. Nós trouxemos recentemente uma variedade para a fazenda, exclusivamente para cachaça, que é Uhum. uma variedade que se adapta bem nesses ambientes. Ela vai do C ao A. Porém, ela tem uma característica que ajuda muito para a cachaça, que é a despalha natural. A Ah, despalha ótimo. natural e o porte ereto, ela não tomba. É muito difícil ela As tombar. características. Ela não floresce, e o florescimento também não é bom, porque o florescimento da cana, ele gera isoporização da cana. Você tem uma Uhum. perca muito grande de peso, né? Porque você acaba tendo só bagaço na Sim, sim. própria cana, você vai ter muito pouco caldo. E a despalha ajuda muito no custo de corte que você tem. Ah, Porque sim, com certeza. quando você paga a pessoa para cortar a cana, como a gente faz o corte manual, uma cana com palha toda agarrada na cana, você tem que pagar a pessoa para ficar limpando aquela palha. Então isso custa muito mais caro. E uma O cana que ela já custo sai. homem, Isso, exatamente. uma Essa cana. variedade veio de algum lugar? Não foi lá do pessoal de Jaú, Do. não? Não, foi do Instituto Agronômico, do IAC, Tá, do IAC, e tá. Jaú também é o IAC. Mas É, Jaú faz parte do IAC. eu peguei com o pessoal do Centro de Cana aqui de Ribeirão Preto. É, na verdade, é o mesmo, acho que é o mesmo selecionista É o mesmo. responsável, que é o Mauro É. Xavier, um cara Mauro fantástico, a gente Xavier, trabalha Mauro com ele há Xavier, muito tempo, o Marcos lá em Landel, Jaú. Marcos Landel também. Eles têm, qual é a variedade aqui dessa cana, Maurílio? 3046.
3046, variedade 3046. 30, E justamente 46. aqui falando sobre isso daí, essa questão do tombamento, se você leva sujidades de solo, isso traz, isso é um efeito cascata nas contaminações de fermentação, além de todo o demais, né, o acúmulo de palha que você mencionou, você tem um gasto extra com hora homem, para a parte laboral. E é realmente fantástico. Sobre o plantio, vocês também trabalham com o sistema deles lá, propostas deles de MPB, muda pré-brotada ou não? Eu já fiz MPB, já trabalhei com MPB, Ah, mas hoje, como a gente tem as variedades dentro da fazenda, a gente acaba fazendo o plantio convencional lá dentro da fazenda mesmo. A gente transporta a certo. muda de um talhão para o outro, a gente está todo ano, a gente Tá, está plantando algum pedaço, então a gente está sempre tem um talhão de cana mais nova, e aí tá, tem canas mais velhas, então você faz correto. um mix, né? E aí, porque você vai E, dividindo a área. e aí, em torno disso ainda, e falando um pouco sobre você se adaptar ao seu território, à sua realidade, que é algo que a gente sempre bate muito na tecla, você tem que olhar o seu entorno, você tem que olhar as propostas, né, que estão aí dentro do seu escopo de trabalho, né? A safra de vocês, ela é estendida ao longo do ano inteiro para cachaça, tá? Falando de cachaça. Ou vocês tentam concentrar numa época do ano? Como que é essa realidade, Maurílio? Então, como a gente tem que conciliar o pessoal nosso com as Tá, outras culturas, a gente acaba sempre começando a safra da cachaça após a época de colheita de café. Então, como a gente tem certo. a cultura do café na fazenda, terminou a colheita do café, a gente começa a safra Uhum. da cachaça. Porque eu acabo usando o mesmo pessoal, a mão de obra que trabalha numa parte e trabalha na outra. Ótimo. Então, como o café tem uma bianualidade, o café ele tem um ano que ele produz muito e um ano ele produz pouco. Então tem um ano que a gente começa a safra mais cedo um pouco e tem um ano que a gente começa a safra um pouquinho Tá. mais tardia. Mas Ah, geralmente a gente interessante. estende essa safra até dezembro. Normalmente ela começa ou em julho ou em agosto e costuma ir até dezembro. Até Então dezembro. Então você a gente trabalha aí desde uma época mais seca e mais fria até uma época mais chuvosa e mais já quente, né? no começo da chuva ali. A gente costuma parar ao redor do dia 15 de dezembro, é o máximo que a gente costuma estender. Ah, Às vezes para no fantástico. finalzinho de novembro ou estende até o máximo 15 de dezembro e encerra. Então, exatamente, porque isso é uma coisa que a gente sempre aconselha o pessoal a estar atento a esses detalhes, né? Porque, inclusive, quando a gente tem essa combinação de chuvas e calor, é realmente o momento em que você tem uma ascensão das contaminações bacterianas que estão muito Tem muito. associadas com esses eventos, né? Então, é uma questão de percepção climática também muito importante nessas abordagens integradas. O período de setembro, outubro, até primeira quinzena de novembro é o melhor período, é onde dá o pico de Ótimo. produção. A fermento trabalha muito bem, você já começa a vir um pouco de umidade depois da segunda quinzena Tá. de setembro, e aí você tem um período de produção muito bom. Então, quando você começa a produção ali em julho, agosto, ela demora um pouquinho, porque Uhum. a gente pega uma época muito fria. Nós estamos numa Tá. região montanhosa ali, uma região de morro, nós estamos bem na divisa com Minas Gerais, Certo. é uma região fria, o engenho está bem no local de baixada. Uhum. A nossa sala de fermentação não é fechada. Sim. Isso foi uma das coisas que, quando eu fui Uhum. registrar no Ministério da Agricultura até, eles chegaram e falaram, pô, tem um problema, né? Porque normalmente toda sala de fermentação tem que ser fechada. Mas se você for lá no engenho e ver Tá. a estrutura do engenho e você vê como que é, você vai falar, não pode fechar essa sala, não tem condição, Aham. porque você descaracteriza todo o prédio. E o prédio é muito bonito, a estrutura Tá. do engenho é muito bonita. Você E a vai gente ver desmembrar, né? você vai acabar com todo aquele glamour que tem naquele prédio. Então não dá. E se a gente consegue ter uma boa cachaça e colocar, a gente tem um cuidado com a fermentação, ninguém toca na fermentação, as dornas são todas cobertas com uma tela. Ó, o Paulo Sagarana, ele teve O lá já, Paulo, esse aí, não, né? ele falou aqui, ó, Você é não fera mesmo, também. não pode mudar mesmo. Paulo falou aqui. Esse aí já teve lá, ele conhece lá. É, Então, legal. assim, a sala de fermentação lá, ela fica no ambiente, né? O engenho ele foi feito todo em gravidade, porque na época não existia energia elétrica, então nós temos a Perfeito. moenda, a fermentação um pouco mais abaixo e depois no outro degrau os alambiques. Então Os desce tudo por alambiques. gravidade, só o Ótimo, né? produto final, que é a cachaça, que volta, né? Que aí as salas de tonéis ficam no alto,
e nós temos uma adega lá também, que tem uma peculiaridade, que é uma adega de tonéis, que o rio passa dentro da adega. O riacho que vem da roda d'água, ele passa por dentro da adega, então os tonéis ficam com muita umidade, tudo é uma sala que fica no local baixo. Acho que é uma conjunção perfeita, e até é interessante isso, né? Que a gente cresce, a inventividade aumenta quando a gente tem pouco recurso, né? Então, realmente, aproveitar o efeito de gravidade, a umidade da água que está ali natural. Então você cria uma conjunção aí de uma sinergia de fatores que acho que vem a corroborar o sucesso aí dos produtos. E só para finalizar aqui, o Maurílio, nosso papo, hoje quais são os produtos né, da Barra Grande mesmo? Quais são as cachaças que vocês têm aí? A Barra Grande hoje a gente produz alguns rótulos, né? O rótulo da Barra Grande tradicional. Certo. Nossa cachaça toda ela passa por madeira, tá? Então toda a cachaça nossa ela fica no início no Jequitibá, em dornas grandes, e depois do Jequitibá ela caminha para dornas menores. A gente começa em tonéis bem grandes, tonéis de 25 mil litros, depois desce para um tonel de 10, depois desce para um tonel de 5, e assim ela vai aumentando a superfície de contato com a madeira. Depois ela vai caminhar para os tonéis menores, de carvalho, carvalho francês. Por exemplo, esse aqui é um rótulo, é a Barra Grande Ouro, que fica em carvalho francês. Esse aqui é um selinho do Fazenda Sustentável, da revista Globo Rural. Olha só, muito bom. E a gente tem edições especiais também. Essa aqui, por exemplo, da Barra Grande também é uma que foi feita em 2010, em comemoração aos 150 anos do engenho. Esse ano está fazendo 160 anos. Vai ter uma nova edição especial que vai sair agora no segundo semestre, junto com a safra. E aí vem a linha da Santo Grau que a gente faz, que hoje é Santo Grau. Nós fazemos hoje 5 rótulos da Santo Grau no engenho. Que é a Santo Grau Tirapuã, que é uma cachaça clássica que fica só no Jequitibá, como a Barra Grande, a tradicional, a branca. Temos também a Tirapuã Reserva, que foi um lançamento recente, que é um blend de 2 madeiras, que é um blend como se fosse a Barra Grande Ouro, que é um carvalho francês, com uma cachaça que ficou em Jerez, ex-Jerez, que aí vai vir a linha eu vou mostrar aqui, que é a linha das soleiras, né, que a gente tem uma exclusividade lá, que é a PX e a 5 botas. Ótimos. Essas duas são produzidas em sistema de soleira. Soleira é um sistema de envelhecimento que você empilha os tonéis em camadas e você faz o saque sempre na fileira de baixo. E você vai passando de um para o outro, as criadeiras. Os de cima para os de baixo, né? Quando você faz o saque na fileira de baixo, a gente faz um saque de 20% dos tonéis só. Aí a gente pega a primeira fileira que está acima, que são a primeira criadeira, e completa aquilo que foi sacado. A segunda criadeira completa a primeira, a terceira completa a segunda, e o líquido novo entra lá em cima. E aí você vai se remontando um líquido novo sobre o velho, de forma que aquele velho vai educando aquele novo e transferindo as características. Com isso você não há necessidade de ter descarte de tonéis, porque no envelhecimento tradicional que o pessoal coloca num barril e deixa lá 2 anos e tira a cachaça toda e depois coloca de novo, aquela segunda vez já não vai ficar mais igual a primeira, né? Você cria um impacto muito grande, né? Esse sistema de soleira foi até uma das coisas que trouxe para nós esse negócio da sustentabilidade, porque se torna até um método sustentável de envelhecimento. Porque você não há necessidade de estar sempre derrubando madeira para fazer novos tonéis, porque se você fizer uma metodologia, você tem uma durabilidade muito grande do tonel. Que a gente tem que ser responsável, né? Porque a questão das madeiras, as madeiras não vão durar tudo. É seríssimo. Então a gente tem que criar novos métodos, reinventar outros já existentes, né? A soleira, para quem não sabe, é um método tradicional dos vinhos do sul da Espanha, né? E acho que é fantástico você agregar, fazer esse casamento e aí criar esse portfólio fantástico que vocês têm hoje. E essas cachaças da soleira, além do método de soleira, ela tem uma que agrega que os tonéis vieram com a borra do vinho cristalizado dentro do tonel, que são os vinhos de Jerez. E Jerez, para quem não conhece, é uma região que está no sul da Espanha,
que faz parte de um triângulo de 3 cidades, que é Jerez de la Frontera, San Luca de Barrameda e Porto de Santa Maria, que estão bem no Mediterrâneo, bem na margem do Mediterrâneo. É uma região que tem uma denominação geográfica de produção de vinhos e de brands, que são os destilados vínicos, e dali parte a produção, e lá esses tonéis ex-Jerez são muito cobiçados no mercado de destilado, principalmente no whisky, né? O whisky usa há muitos anos já, principalmente tem marcas aí famosas que trabalham com tonéis ex-Jerez. E nós trouxemos esses tonéis para cachaça e trouxemos essa tecnologia da soleira também. E já é uma experiência de sucesso. Então, Maurílio, agora só resta a gente ir aí conhecer, cara, esperar essa pandemia passar para a gente poder estar junto aí. Cara, nosso tempo está esgotando, mas foi muito boa a conversa, o tempo voou. Eu agradeço muito por você ter cedido o seu tempo aí para esse bate-papo, um pouco bem diferente aí do que vinha acontecendo. Foi um grande prazer, meu amigo. Satisfação falar contigo. Vamos tomar uma caipirinha aqui para comemorar. Vamos tomar uma caipirinha. Valeu. Agora é hora de relaxar. Sexta-feira, bom fim de semana. Espero lá para uma visita, tá? Maurílio, um grande abraço, pessoal. Valeu pela audiência e a gente vai se falando aí por esses dias. Grande abraço, Maurílio. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.